Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, continuem, se cuidando e ficando em casa, tá certo? Bem, nós iremos dar prosseguimento, às nossas aulas sobre Primeira Guerra e Revolução Russa, capítulo 3. Vocês já viram, a primeira parte desse conteúdo, que foi sobre a Primeira Guerra. Tentei fazer só a Primeira Guerra nas primeiras aulas. E agora a gente vai ver a Revolução Russa, tá certo? Então, bora lá. Revolução Russa, 1917, que é o ano, um marco, E o símbolozinho da bandeira da Rússia, Só para fazer uma referência, ok? E é importante a gente também dizer que a gente, estudando a Revolução Russa, ela é extremamente importante, Assim como a Primeira Guerra, claro. Mas é extremamente importante estudar a Revolução Russa porque com ela nós estaremos estudando um período da história em que é caracterizado como sendo a primeira revolução, vamos dizer assim, comunista no sentido que vai expandir para o restante do mundo, porque já teria acontecido alguns outros movimentos, anteriores à Revolução Russa, de um caráter talvez não comunista em si, mas de um caráter que envolvesse, outros grupos que não burguesia e tudo mais. E aí a Revolução Russa de 17, ela vai ser considerada o nascimento do comunismo, E a sua dissidência aí para o restante do mundo. Então, quando a gente estuda a Revolução Russa, a importância dela se dá muito por conta disso. Bem, é importante também apresentar para vocês que essa Revolução Russa ela vai estar distribuída em duas fases, vamos dizer assim. Tem a primeira, que seria a Revolução de Fevereiro, isso tudo em 17, claro. E tem a segunda, que é a Revolução de Outubro. E aí vocês vão entender melhor o que foi cada uma delas. Todas elas estão relacionadas a essa Revolução Russa, mas cada uma tem características muito peculiares e importantes para a gente estar separado, tá certo? Também fiz separado aqui as explicações. E antes disso, é claro, a gente tem que entender por que aconteceu essa Revolução Russa, em que contexto a Rússia estava, quais motivos fizeram eclodir essa revolução já aí em 17, e a gente vai ver que os motivos eles aconteceram muito antes, certo? Do 17 aí, que é o ano da Revolução Russa em si. Então, a primeira lâmina aqui é causas e contextos, como a gente sempre, eu gosto de trabalhar em minhas aulas de história. Então, quais foram as causas e em qual contexto, essa Revolução Russa vai acontecer. Então, o primeiro pontinho aqui é o país, a Rússia, Claro, a gente está falando da Rússia. A Rússia era um país agrário, semi-feudal, ou seja, por mais que não tivesse mais a questão da escravidão na Rússia, tivesse sido abolida, mas a Rússia ela continuava sendo um país agrário, ou seja, basicamente a economia era a agricultura. E ele era um país semi-feudal, ou seja, o feudalismo, ou seja, o poder estaria baseado na terra, Não era ainda um país altamente industrializado aí no final do século XIX para o início do século XX. Nós já sabemos que a Rússia vai ser um dos países mais tardes que vão se desenvolver, industrialmente falando, E aí aparecia um pouco com o Brasil, Cerca de 85% da população da Rússia vivia no campo. Por isso também semi-feudal, um país agrário, As terras elas eram pertencentes aos nobres e à igreja, então não existia, os camponeses não tinham direito às terras, os servos. Então quem tinha essas terras eram os nobres, a nobreza e a igreja, Evone, nobreza, não entendi. Tinha nobres na Rússia? Claro, gente. A Rússia ela era uma monarquia. Ela era governada pelos czares, certo? É uma monarquia absolutista, digo-se de passagem. Então, as terras eram dessa monarquia e também na igreja, porque era uma monarquia muito ligada a questões religiosas, certo? Regime de servidão dos camponeses, submetido aos nobres. Então, os camponeses, aquelas pessoas que, como a maioria vivia no campo, Eles eram camponeses e que estavam submetidos aos mandatos, dos nobres. Então, não tinha, vamos dizer assim, proteção nenhuma, A Rússia era uma monarquia absolutista, aquilo que eu mencionei. Quem governava, nessa época aí que vai chegar a Revolução, era o czar, Nicolau II. Claro que tiveram vários outros, mas na época era o Nicolau II. Ele era um monarca absolutista.
domínio ideológico da Igreja Ortodoxa. Ou seja, como eu falei, né, a Igreja ela estava muito relacionada, porque essa monarquia absolutista, ela tinha uma relação muito ligada, muito forte com a Igreja. E uma Igreja católica ortodoxa, ou seja, aquela mais dos preceitos mais ferrenhos, de seguir à risca, ao pé da letra, né, os ensinamentos da religião. Também, como eu já mencionei, a Rússia ela foi tardiamente industrializada, só no final do século XIX, e um dos símbolos dessa industrialização da Rússia vai ser uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro transiberiana, certo? Então vai ser o símbolo da industrialização da Rússia, mesmo que tardiamente. Também um outro motivo, né, nas causas e contexto, vai ser um movimento, né, uma guerra que vai acontecer no início do século XX, em 1904 e 1905, que é uma guerra chamada Guerra Russo-Japonesa. Como o próprio nome já diz, essa guerra vai ser travada entre a Rússia e o Japão. E o motivo vai ser por disputas territoriais. Tanto o Japão, dois impérios, né? O Império Russo e o Império Japonês, eles queriam territórios. Quais territórios? Territórios da Coreia e da Manchúria. O Japão queria e a Rússia também. Então, eles vão brigar por esses territórios entre 1904 e 1905. Vai ser uma guerra mesmo, que vai durar em cerca de um ano. No final dessa guerra, quem vai vencer são os japoneses. A Rússia sai arrasada, né, destruída da guerra. Os japoneses saem vitoriosos, pegam esses territórios aqui. E na história diz que essa guerra teria sido a primeira guerra da história em que um país europeu teria perdido uma guerra para um país asiático, né? Porque a Rússia é da Europa e o Japão na Ásia. Então teria sido o primeiro país europeu a perder uma guerra, né, para um país asiático. Teria sido a Rússia perdendo para o Japão. E por conta disso, o Japão sai muito fortalecido, né? Ele era expansionista, né? Militarista, já tinha um exército militar também muito bom, tinha um desejo de expansão, essa é uma prova, né? E perdendo, vamos dizer assim, a Rússia perdendo para ele, vai trazer um status para o Japão, de que tipo, ele é poderoso, ele derrotou a Rússia, né? Um país europeu na guerra. Então, também vai ser um motivo aqui das causas e contexto, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, certo? Que isso vai causar muita insatisfação como consequência, né? Além da Rússia ter perdido, vai causar muita insatisfação nos russos, porque a Rússia já viu uma situação caótica e aí o czar ainda vai meter a Rússia em um conflito, né, de guerra, foi contra os japoneses, e o pior, ainda perdeu, né? Em meio a isso, a impopularidade do czar, né, do Nicolau II, vai cair mais do que já era, certo? Ele vai se tornar bastante impopular devido às medidas, né, às ações dele. Também vai ter um outro movimento, que é o Domingo Sangrento, de 1905. Ele acontece no meio termo aqui, ó, da Guerra Russo-Japonesa. Esse Domingo Sangrento foi um episódio em que trabalhadores, né, como a Rússia estava no processo de industrialização aí, os trabalhadores das fábricas que estavam nascendo, eles fizeram uma manifestação pacífica. Eles foram até o Palácio de Inverno, que era a moradia, né, da família real, da nobreza em si, da família do czar. Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época, e eles foram protestar pacificamente, levando algumas reivindicações que eles queriam, né, que melhorasse ali as condições de vida dos operários e tudo mais. Caminharam até o Palácio de Inverno, porém, quando chegou, né, em frente ao Palácio de Inverno, as tropas, né, os soldados do Nicolau II fuzilaram essas pessoas, e aí teve muito derramamento de sangue, por isso chamado, né, Domingo Sangrento. Esse vai ser mais um motivo para enfraquecer essa Rússia, enfraquecer a popularidade do Nicolau II e a Rússia, um pouquinho mais na frente, entrar, né, na Revolução Russa. E também aqui já, estamos falando aí já, né, dos anos 20 mesmo, a Rússia, a gente viu que ela estava na Primeira Guerra Mundial, como nós falamos na lâmina sobre a guerra. E a Rússia ela já vinha sofrendo muitas perdas, muitas derrotas, né? Sucessivamente, derrota atrás de derrota. Isso vai enfraquecer a Rússia. E aí era mais um motivo, né, de ter eclodido essa Revolução Russa, que era porque os russos eles queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra, né? Porque já tinham problemas demais para cuidar. Então, a Rússia, na Primeira Guerra, vai também, né, ser um fator para desencadear a Revolução
russa de 17. Bem, em meio a esse contexto, pessoal, olha, vai ter a formação de um grupo, certo, chamado os sovietes. Esse grupo dos sovietes, eles foram de extrema importância antes dessa Revolução Russa e também no contexto da Revolução Russa, certo? Em 17, também a de fevereiro de 17 e a de outubro também de 17. Como vocês podem ver, esses sovietes eles foram formados no contexto de 1905, então no contexto daquele episódio que a gente viu agora há pouco, foi o Domingo Sangrento. O que eram esses sovietes, ou quem eram os sovietes? Vou ter aqui em destaque, ó, conselhos populares. Era um conselho formado por pessoas, abre aspas, pessoas comuns. Quem eram essas pessoas comuns? Também botei em destaque, por trabalhadores. Esses trabalhadores geralmente eram quem? Eram os operários das fábricas que estavam, né, surgindo ali na Rússia. E essas pessoas, aquelas lá que, tipo que eu falei, que foi no Palácio de Inverno para reivindicar melhores condições de trabalho dos operários, pronto. Aí formou-se esse Conselho dos Sovietes, esse Conselho Popular, que era formado por operários, né, os trabalhadores das pequenas indústrias, operários, até mesmo camponeses e também até mesmo alguns soldados formavam esse Conselho dos Sovietes. É como se fosse uma organização política independente. Eles mesmos escolhiam um representante entre eles, né, para decidir o que melhor seria feito. Então, seria esse conselho, né, de populares formado por trabalhadores, principalmente as pessoas que estavam trabalhando nas indústrias, né, e que estavam lutando contra essa situação caótica que a Rússia se encontrava. Nesse meio termo também vai ser formado um grande partido, o POS-DR, que é a sigla, né? Tem aqui o significado, ó. Partido Operário Social Democrata Russo. Está aqui o significado. Então, nesse contexto também de insatisfação de alguns grupos, né, de camadas populares, vai surgir os sovietes e vai surgir o partido pós-DR. Esse partido pós-DR era um partido de caráter marxista, então tem a linha aí do Karl Marx, né, estudiosos de Karl Marx e Friedrich Engels, né, e esse partido ele era opositor ao czarismo, à monarquia absolutista. Claro, se era um partido que representava os populares, pessoas menos favorecidas, iria, né, vamos dizer assim, de encontro, ou seja, ao contrário do regime absolutista dos czares. Fundado ainda, né, século XIX, em 1898, certo? O que acontece? Esse pós-DR, ele vai se fragmentar. Apesar deles terem ideias em comum, ele vai se fragmentar e vai formar dois. O pós-DR é pouco falado, mas a gente tem que entender ele para entender os outros. Ó. O pós-DR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai se fragmentar e ele vai formar dois. Esses vocês conhecem com certeza, que é quem? Partido Menchevique e os bolcheviques. Partido Menchevique Social Democrata seria uma minoria e o Partido Bolchevique Socialista, que seria a maioria. Então, os bolcheviques e os mencheviques, que vocês tanto já ouviram falar, ele foi criado a partir da fragmentação do pós-DR, ok? Em comum, o que é que os bolcheviques e os mencheviques tinham? Ambos, os dois queriam fazer a revolução, só que cada um de um jeito. Pronto, como eu disse, cada um, né, queria fazer a revolução de um jeito, mas os dois, né, por eles terem caráter marxista, ou seja, as linhas do comunismo mesmo, eles queriam fazer uma revolução. E aí a gente vai agora por partes. Partido Menchevique Social Democrata. Por que minoria? Porque os componentes desse partido menchevique seriam uma minoria. É tanto que os mencheviques, essa minoria que compunha o partido, era inclusive uma minoria que a gente pode até dizer que seria uma burguesia insatisfeita, né, com a nobreza, com o czar, que fez parte desse partido, mas era uma minoria, era entre aspas, né, era pouca gente. Em contrapartida, os bolcheviques era a maioria, porque era muita gente que adotou o bolchevismo, né, vamos dizer assim, porque as ideias deles iam, vamos dizer assim, ao encontro desses operários, desses camponeses, desses trabalhadores, né? Então, os bolcheviques eles vão ter uma maioria de adeptos e os mencheviques uma minoria. Entre esses mencheviques, a gente pode até destacar uma espécie de burguesia fazendo parte do mesmo, ok? Então, bora lá. O que é que os mencheviques defendiam?
defendiam a social-democracia, defendiam que deveria existir, sim, uma democracia e não uma monarquia absolutista, né, que nem era do czar. Então, eles queriam o quê? Derrubar o czarismo, derrubar a monarquia absolutista, porque não existia democracia com o czarismo, então eles queriam instalar uma democracia, então eles eram a favor dessa democracia social. Mudar a realidade de modo lento e negociando, ou seja, eles queriam fazer a revolução, eles queriam instaurar uma democracia, só que seria lento, gradual, seria através de negociações, não seria de fato uma revolução de imediato, seria uma revolução, mas aos poucos. Ao contrário dos bolcheviques, os bolcheviques já queriam uma revolução imediata, certo? Desenvolver o capitalismo. Por mais que eles tivessem ideias marxistas, né, socialistas, mas eles achavam que primeiro seria ideal desenvolver o capitalismo, né, essa corrente econômica e social, para depois adotar o socialismo. Então, eles também pretendiam aí desenvolvimento do capitalismo. É tanto por isso que a gente fala que teria uma ideia aí de defesa de uma burguesia que fazia parte desses mencheviques. Queriam instaurar uma república. É claro, eles queriam derrubar a monarquia absolutista. Então, se iria derrubar a monarquia, iria implantar uma nova forma de governo, que seria a república. Composição, pronto, aqui, era uma camada de burguesia. Então, a maior parte de quem fazia parte, né, dos mencheviques era uma burguesia. Então, por isso que era a minoria, porque a burguesia não era a maioria na Rússia. A burguesia era uma minoria. A maioria eram os trabalhadores, os camponeses, os operários e entre outros grupos, né? Camadas mais simples. Então, os mencheviques eram compostos, né? Era composto, que era um partido, era composto por uma minoria da burguesia. E tinha uma liderança, que era um cara chamado Júlio Martov. Ok? Então, essas seriam as características do menchevismo. Menchevismo, menchevique, né? Dá no mesmo. E o Partido Bolchevique era era mais radical, certo? Por isso que muitas pessoas se tornaram adeptos, porque eles queriam logo fazer a revolução, certo? O que eles defendiam? Defendiam o socialismo marxista. Eles sim, eram extremamente marxistas. Eles não defendiam que deveria ter um capitalismo. Os mencheviques diziam, não, a gente tem que desenvolver o capitalismo primeiro, a gente vai fazendo aos poucos a revolução. Né, porque era uma burguesia que comandava. Já os bolcheviques diziam, não, nós defendemos o socialismo marxista e tem que ser feita uma revolução de imediato. Não tem negociação. A revolução era a única solução para mudar toda a Rússia. Então deveria ser uma revolução logo, sem negociações. Era o único caminho. Essa revolução, ela seria do proletariado. Ou seja, seria uma revolução dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, da população mais simples, vamos dizer assim. Então, por isso que ele está ligado à maioria, porque a maioria eram esses trabalhadores, ok? Então, seria uma revolução do proletariado, diferente dos mencheviques, que seria uma revolução lenta, né, e gradual, mas fomentada pela burguesia, né? Os bolcheviques não, era o proletariado mesmo. Era o caráter marxista em si, né? A Rússia, com essa revolução, ela se tornaria socialista, né? Porque a Rússia, na verdade, ela não era nada nesse sentido, assim, porque ela era uma monarquia absolutista, se fosse colocar um regime, ela vigorava o capitalismo, mesmo que não fosse tão desenvolvido, mas era capitalista. E os bolcheviques queriam que a Rússia se tornasse socialista, marxista. E eles eram os mais radicais, como eu disse, para ele não teria meio termo. A solução era a revolução. E aí as lideranças, né? O Vladimir Ulyanov, faltou outro nome, Lenin. O Lenin, mais conhecido como Lenin, vai ser a grande liderança dos bolcheviques, ok? Bem, aí a gente já viu que esses dois partidos, né, os mencheviques e os bolcheviques, eles tinham suas diferenças, apesar deles terem nascido de um único partido, mas foi justamente essas diferenças que fez com que o pós-DR se desmembrasse e surgisse esses dois grupos, que são os mencheviques e os bolcheviques, cada um com características muito, vamos dizer assim, muito próprias, porém com algumas semelhanças no sentido de ambos quererem fazer essa revolução, mas com uma diferença.
Para os mencheviques, que era a minoria, que era uma burguesia que comandava esse partido, eles queriam uma revolução lenta, aos poucos, usando do capitalismo. Já para os bolcheviques, que tinha a maioria dos adeptos, vamos dizer assim, eles queriam uma revolução. Só que era uma revolução de imediato, sem negociações e nada. E já defendia essa Rússia, né, socialista marxista, né? Então, a centralidade aí dos partidos. E aí mais alguns pontinhos aqui, que a gente já está falando das fases da Revolução. A gente vai começar a falar da Revolução no caso de 17, de fevereiro de 17. Ok? Mas antes disso, a Rússia na guerra desde 14, como nós já vimos anteriormente. Então a Rússia estava na guerra aí desde 1914. Então no 1917 já estava aí com alguns anos que essa Rússia estava na guerra, e o pior, só sofrendo derrotas. E aí a Rússia caótica em todos os sentidos e o exército, né, na guerra, perdendo ainda mais. Então a população começou a se revoltar ainda mais contra o czar em decorrência disso. Outros fatores, né? A inflação bastante elevada na Rússia, o desemprego, fome, miséria, né? Tudo isso vai gerar insatisfação popular na população, né? Contra o governo e a guerra. Então, todos esses motivos aqui que a população estava passando vai fazer ela se revoltar contra o czar, contra o governo e também contra essa guerra, né? Contra a Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia estava no meio dela, né? Então, são alguns fatores também que vão contribuir para essa Revolução de Fevereiro, que eu estou falando bem aqui, ó. Para essa Revolução de Fevereiro de 1917, que é a primeira fase da Revolução Russa. Manifestações, greves operárias e insubordinação militar marcavam o país, né? Manifestações dos trabalhadores, né, da classe operária, de camponeses e até mesmo dos soldados, os militares, né, até mesmo da guarda do czar. Teve um momento que eles vão se revoltar e não vão atender às ordens, né, do Nicolau II e vão se juntar a essas camadas populares. E aí, pessoal, tudo isso vai gerar a Revolução de Fevereiro de 1917. Essa Revolução de Fevereiro, ela é a primeira fase da Revolução Russa. Como eu disse, tem a de fevereiro e tem a de outubro. São duas fases, certo? Nós estamos falando da primeira. Então, a Revolução de Fevereiro, o marco dela, Evane, qual é o marco da Revolução de Fevereiro? Isso. Derrubou o czarismo. É nessa Revolução de 1917, de fevereiro, que o czar Nicolau II e sua família vai sair do poder. Inclusive, eles vão ser assassinados. Tem uma série que retrata muito sobre isso. Ele, a esposa e os 4 filhos vão ser assassinados. Bolcheviques e mencheviques, socialistas, revolucionários e anarquistas intensificam ações. Ou seja, nesse momento de insatisfação da população, que estava tudo bagunçado na Rússia, esses grupos aqui, ó, vamos dizer assim, que eram contrários ao governo, né, eles vão aproveitar e vão, entre aspas, trabalhar junto para derrubar o czar. Então, tanto os bolcheviques quanto os mencheviques, socialistas mais revolucionários e entre outros, eles vão juntos, né, contribuir para a queda do Nicolau II e vai cair mesmo. Porém, né, vamos dizer assim, antes disso, o Nicolau II, ele não atendeu a essas reivindicações que as pessoas estavam fazendo, de tirar, por exemplo, a Rússia da guerra, né, ele não vai atender de imediato. Ele não vai atender, na verdade, ele não vai tirar a Rússia da guerra e várias outras manifestações também ele não vai levar em consideração. Então, por conta disso também gera ainda uma insatisfação maior por conta, né, desses grupos aí revoltados, vamos dizer assim. O que acontece? Vai acontecer a ocupação do Palácio de Inverno, né, que é a sede lá dos czares, pelos soldados e operários. E eles vão tomar a capital do Império Russo, que na época, né, já era Petrogrado. São nomes russos, né? Então, essas pessoas insatisfeitas, né, todos esses manifestantes vão buscar uma ajuda, vamos dizer assim, pedindo ao Nicolau II que receba, né, as reivindicações que eles estão fazendo, porém ele não atende. E aí é nesse sentido aí que esses grupos vão se voltar contra ele, vão até o Palácio de Inverno, vão tomar esse Palácio de Inverno, né, que é a sede lá do Palácio de Inverno, a sede do governo, da residência, né, do governo dos czares, e vão tomar a capital da Rússia, que na época era Petrogrado. Então, quando esse povo todo toma Petrogrado, né, a capital do Império Russo,
é o que a gente está falando de Revolução de Fevereiro. E vai se instalar um governo provisório. Pronto. O Nicolau II e toda a família, ele sai do poder e vai começar a vigorar agora um governo provisório. Bem, pessoal, então agora a gente está falando do governo provisório. Esse governo provisório que vai ser implantado na Rússia, né, no 1917, logo após a primeira fase da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro, em decorrência de tudo isso que a gente já mencionou nas lâminas anteriores, né? Todo aquele contexto e tudo mais. E aí esse governo provisório, ele vai ser implantado aí com essa queda do czarismo, como eu disse, o czar, né, e toda a família caem do poder, ou seja, a monarquia absolutista cai. E aí vai ser implantado esse governo provisório em 2 de março de 17. Pronto, inicia-se um governo provisório até se resolver as coisas, né? Não é sempre assim? Como a gente está achando no Brasil, né? Quando tem um golpe lá da proclamação da República, não tem um governo provisório antes de organizar as coisas? Pois bem, a Rússia também não foi diferente. Então, teve lá a queda do czar, então eles vão implantar um governo provisório até se resolver aí as coisas. O que acontece? O parlamento, porque tinha um parlamento na Rússia, né, o poder legislativo, vamos dizer assim, esse parlamento ele vai fazer um acordo entre os dois grupos, a Duma e os sovietes. A Duma já era o parlamento próprio da Rússia, seria o parlamento oficial da Rússia, vamos dizer assim. Então, seriam os representantes ali que fariam uma lei, que ajudariam o czar a governar. E os sovietes era aquele grupo que eu mencionei, aquele grupo, né, vamos dizer assim, formado, né, por Conselho Popular, que era aquele grupo do Conselho Popular formado por soldados, por operários e camponeses. Então, eles vão, nesse governo provisório, vai ter uma junção entre a Duma, que seria o parlamento oficial da Rússia, que já existia, né, e os sovietes, que é aquele grupo formado, né, por um conselho popular, formado por um conselho popular de grupos como os operários, camponeses e soldados. Então, vai acontecer aí tentar um acordo entre esses dois grupos, né? Que não vai dar muito certo, diga-se de passagem. Também nesse governo provisório, o que acontece? Exoneração das autoridades imperiais, ou seja, todas as autoridades que ainda eram vestígios da época imperial, da época do czar, da época da monarquia, elas vão ser exoneradas, elas vão desaparecer, não vai existir mais. Eles não queriam deixar resquícios, né, de uma monarquia. Quem fazia parte desse governo provisório era a maioria dos mencheviques e liberais, ou seja, quem estava no poder nesse governo provisório era a burguesia. Então, quem tomou o poder do czar, quem assumiu o poder na Rússia, nesse contexto de derrubar o czar, foram os mencheviques. Foram aquele grupo da minoria, aquele grupo da burguesia? Pois bem, não foram os bolcheviques, não. E aí, né, o príncipe George Lvov era quem, assumiu esse governo. Então, é uma prova que era a burguesia, porque esse cara aqui, ele era um grande proprietário de terra, ele era latifundiário. Então, mais uma prova de que a burguesia, né, estava aí no poder. Os sovietes, né, como eu já mencionei, eles renascem com força nesse período e eles vão pressionar o governo para atender a algumas reivindicações. É aí que vai formar o que eu coloquei bem no início, né, essa união entre Duma e sovietes, ok? Bem, gente, e aí esse governo provisório ele vai passar por uma crise, certo? O governo provisório aí que se iniciou, né, no início de março de 1917, após a primeira fase da Revolução Russa, né, após a fase de fevereiro, que derrubou o czar, né, assume aí os mencheviques, né, a minoria, um grupo de burgueses com um latifundiário aí fazendo pelo menos o papel de governo maior, enfim, que era um latifundiário. E só que aí o que acontece? Eles vão tentar fazer um acordo, né, entre a Duma e os sovietes, os dois grupos aí no parlamento, um grupo representando o governo oficial, que seria a Duma, e um grupo representando as camadas populares, vou usar aqui essa expressão, que seria o Conselho Popular, formado pelos sovietes, só que não vai dar muito certo, porque na verdade eles não queriam governar para todo mundo, eles queriam governar apenas para eles, né?
Então, é claro que os soviéticos, eles tentaram, eles fizeram esse acordo, né? Surgiram ali com força no momento da primeira fase da Revolução, pegaram um pouco desse poder, tentaram fazendo esse acordo, só que não deu muito certo, porque a burguesia não queria governar para todos os grupos, ela queria governar para ela, né? Então, não vai dar muito certo, não. E vai acontecer uma crise nesse governo provisório. E aqui eu elenquei alguns fatores, algumas características. Primeiro, esse governo provisório, ele não, vamos dizer assim, fez a reforma agrária. Ele adiou a reforma agrária, porque o país, a Rússia, um país agrário, semi-feudal, então vasto, uma extensão enorme da Rússia. Se não me engano, se é um dos maiores, é o maior país em extensão territorial nesse sentido. E aí eles não fizeram essa reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terras. Então já começou a cair no crédito. Não fizeram a reforma agrária para quem precisava. Um pontinho a menos. Não convocou a Assembleia Constituinte, ou seja, eles deveriam convocar uma Assembleia Constituinte, formar uma Constituição e, a partir daí, escolher, né, os novos representantes, se ia ter eleição, formar uma Constituição. Dessa Constituição vai ter eleição, vai ser eleição direta, como é que vai ser? Eles não convocaram essa Assembleia Constituinte, então menos um ponto aí para o governo provisório. Pior, esse governo provisório ele não vai tirar a Rússia da guerra, ele vai manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas queriam que a Rússia saísse, o governo provisório não tira. Então, mais um ponto a menos, né, para mais um ponto, foi ótimo, né? Um ponto a menos para esse governo provisório. Então, tipo, perdão da palavra, ele só está fazendo besteira, ok? Então, caindo no descrédito. Fome, inflação e derrotas. Ou seja, mesmo com a queda do czar, a Rússia não mudou de situação. Ela não deixou de passar fome, a inflação não melhorou e a Rússia continuava sendo derrotada na Primeira Guerra. Continuar a mesma coisa. Então, isso também foi fator para mais insatisfações dessas pessoas das camadas, né, populares e trabalhadoras. Esse governo provisório, eles queriam, como eles eram da burguesia, eles acabaram ainda, né? Eles, tipo, no começo não queriam manter os vestígios de uma monarquia, só que depois eles acabaram predominando ainda algumas coisas. Por quê? Porque eles queriam que os presos políticos, inclusive o Nicolau II, ele tivesse o perdão, né? Ou seja, fosse anistiado. Então, eles queriam a anistia do Nicolau II e dos outros presos políticos, né? Da época da monarquia. Porém, não foi concedido, porque no caso do Nicolau, como eu já falei para vocês, ele e toda a família foram assassinados, né? Mas eles defendiam esse perdão para o Nicolau czar. E aí, nesse contexto todo, eis que o Vladimir Lenin, ele tinha sido, né, exilado, depois lá da Revolução de Fevereiro, eles foram perseguidos, né, e tudo mais, e aí ele foi exilado, e aí o Lenin retorna desse exílio, certo? Lenin volta do exílio e esse é um campo propício para ele espalhar as suas ideias. O Lenin, que era lá dos bolcheviques, né? Então ele diz, opa, o povo não está satisfeito com o governo provisório, o povo não está satisfeito com os mencheviques, então é a minha hora. É a hora dos bolcheviques, né? Vamos dizer assim, entrar em ação. E aí o Lenin, apoiado por esses bolcheviques, né? Eles eram quem queriam fazer, de fato, a revolução. E aí eles vão planejar fazer essa revolução e derrubar o governo provisório. E a gente vai ver que vai dar certo. Bem, pessoal, como eu disse, o Lenin, né, o Vladimir Lenin, nesse contexto todo de insatisfação das pessoas para com o governo provisório, ele retorna do exílio, então ele volta para a Rússia e aí ele traz suas propostas, né? Ele disse, é a minha hora, é a hora de fazer a revolução. E vai acontecer, como eu disse. Então, o Lenin, destaquei aqui alguns pontinhos. Os bolcheviques, né, que era o partido que o Lenin fazia parte, eles aproveitam essa crise, né, do governo provisório e eles crescem dentro dessa crise. Eles aproveitam esse ponto fraco para crescerem, né? E aí o Lenin ele traz um slogan: paz, pão e terra. Ele defende assim: para a Rússia nós deveremos dar paz, ou seja, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Nós deveremos dar pão para essa Rússia, ou seja, o alimento, tirar a Rússia da fome e da miséria, e terra, nós deveremos fazer a reforma agrária. Ou seja, ele vem com uma proposta que o governo provisório não fez. Eles vêm com a proposta de paz, que é tirar a Rússia da Primeira Guerra. Eles vêm com a proposta de pão, que é tirar a Rússia da fome e da miséria. E eles vêm com uma proposta de terra, de fazer a reforma agrária. Então, meu filho, ele ganha aí, né, a adesão de vários grupos populares. E aí, mais uma coisa, eles dizem,
reivindicam, né? Todo o poder deve estar nos sovietes, ou seja, o poder deve estar nos sovietes, naquelas pessoas, naquelas camadas mais pobres, menos favorecidas, no proletariado, né? Nesse conselho popular que era os sovietes. Os conselhos populares, que eram, né, esses sovietes, eram conselhos, como eu já mencionei, de operários, camponeses e até mesmo soldados, né? E esses conselhos, eles eram quem deveria ter o poder de escolha, ou seja, não seria ninguém mais, ninguém menos que o próprio conselho dos sovietes. Então, por isso, todo o poder aos sovietes. Quem deveria ter o poder de escolha seria os sovietes e mais ninguém. O Lenin, né, quando ele volta desse exílio, né, ele traz as teses dele, as ideias, né, que as chamadas as teses de Abril de Lenin. Essas teses de Abril, ela tem pontos muito interessantes. Vamos ver aqui alguns. Ó. Voltando do exílio, como eu já disse, né, o Lenin propõe as teses de Abril. O que estava nessas teses de Abril? Quais eram as ações que o Lenin pretendia? Proposta de paz e retirada da Rússia da guerra. Pronto, já falei. Então o Lenin diz, o governo provisório não tirou a Rússia da Primeira Guerra, a gente vai tirar e vamos trazer a paz para a Rússia. Então, ele fazia essa proposta. Fim do governo provisório. Eles queriam derrubar o governo provisório, porque não estava dando certo. O governo provisório só estava governando para uma burguesia e não para a maioria da população. Então, vamos derrubar o governo provisório. Transferir o poder aos sovietes. Aquilo que eu disse, todo o poder aos sovietes. O poder não deveria estar agora no governo provisório, na Duma. Esse poder deveria estar nas mãos dos sovietes, desses conselhos populares, do proletariado. Eliminar a polícia, o exército e funcionários estatais, ou seja, tudo que fosse contrário, né, ao proletariado deveria ser extinto. Então, a polícia que perseguia esse proletariado, o exército, que se tivesse vestígio de um exército ainda do tempo do Nicolau, né, do czar, também deveria ser extinto, e os funcionários estatais, aqueles funcionários que trabalhavam, né, para o governo, que não cumprissem, não aderissem à regra, eles também deveriam ser eliminados, né? Confisco das grandes propriedades rurais e nacionalização das mesmas. Aquela ideia da questão da reforma agrária. Ou seja, muitas pessoas, vamos dizer assim, não tinha terra e poucas pessoas tinham. Então, a concentração de propriedades rurais estava na mão de poucas pessoas. Então, ele queria o quê? Confiscar, retirar essas propriedades rurais que estavam na mão de poucos, dos ricos, né, dos burgueses e tudo mais, e essas terras elas deveriam ser nacionalizadas e não se tornarem terras privadas, porque era a ideia que ele queria fazer a reforma agrária, uma redistribuição de terras. Criar um banco nacional, né, para a Rússia se desenvolver e entre outros. Então, esses pontinhos aqui foram as chamadas, né, as famosas teses de Abril. Porém, ainda nesse 17, o que acontece? O Partido Bolchevique, que é esse do Lenin, ele vai ser posto na ilegalidade, ele vai ser perseguido, justamente por todas essas propostas dele, né? Que queria derrubar o governo provisório e tudo mais, ele vai ser perseguido e vai ser posto na ilegalidade. E quando o partido é posto na ilegalidade, o Lenin, mais uma vez, ele vai para o exílio. Então, ele já tinha retornado do exílio, e aí traz as teses de Abril, só que aí ele vai ser perseguido de novo e ele vai se exilar novamente, agora na Finlândia. Bem, pessoal, então vamos lá. Nós terminamos falando que o Lenin tinha voltado do exílio, propôs, né, as teses de Abril, porém, ainda em 17, o Partido Bolchevique ele foi perseguido, né, posto na ilegalidade, e o miserável do Lenin teve que retornar para o seu exílio e foi lá para a Finlândia enquanto as coisas acalmavam. Ou seja, ainda não conseguiram derrubar o governo provisório. O governo provisório ainda estava ali no poder. Porém, a gente vai ver a partir de agora, que é o que a gente vai estar chamando de a segunda fase da Revolução Russa, que é a Revolução de Outubro, realmente a Revolução Comunista mesmo. Porque a de fevereiro ela não foi exatamente comunista, porque a gente viu que, por mais que eles tivessem caráter marxista, mas eles tinham as ideias aí de capitalismo e eram uma burguesia, né? Os mencheviques eram uma burguesia. Então, a de fevereiro ela não é exatamente considerada uma revolução comunista. Agora, a de outubro, sim. E é essa que a gente vai começar a falar a partir de agora, certo? Então, bora lá. Entre março e outubro de 17, foi marcado, né, por mobilizações que pediam a saída da Rússia, né, da Primeira Guerra.
e mudanças gerais para a sociedade, ou seja, aquilo que a gente já vem falando há trocentos anos. Desde sempre, né? A Rússia estava num contexto de insatisfação devido a tudo que estava acontecendo internamente e devido a ela estar envolvida numa guerra mundial. Então, as pessoas clamavam pela saída da Rússia da Primeira Guerra e clamavam por mudanças dentro da sociedade para melhorar a vida dos russos, né? Que estava uma caoticidade. O que acontece? A aproximação dos grupos. Os sovietes, eles vão se aproximar dos bolcheviques, ou seja, os sovietes, aquele grupo do Conselho Popular, do proletariado, né, de soldados, de camponeses, de operários, eles vão se aproximar do grupo dos bolcheviques, do grupo do Lenin. Então, vai fortalecer aqui uma aliança. Todo um contexto para chegar à Revolução de Outubro, ok? Crise no governo provisório. Pronto, o governo provisório já vinha com... eu até falei, menos um ponto, pronto. Ele já vinha fazendo várias coisas erradas. Ele já vinha caindo em descrédito. A população não estava mais satisfeita. Em especial, quem estava nesse governo provisório agora, né, era um cara chamado Alexander Kerensky, ou o famoso Kerensky. Então, ele não vai conseguir se sustentar nesse governo provisório, certo? E aí, o governo provisório tem um racha, tem uma crise. Mais um pontinho positivo aí para a Revolução de Outubro que vai ocorrer. Tudo isso que eu estou mencionando são fatores, são contextos, né, que vão ser propícios para a Revolução de Outubro, que é o que a gente está começando a falar agora. Pronto, outubro, chegamos no mês, outubro. Organização dos bolcheviques para tomar o poder do governo provisório. Esse GP é governo provisório. Então, entre março e outubro, a Rússia estava passando por aquilo. Caoticidade, a Rússia estava na guerra, o governo provisório entrou em crise, vai ter uma aproximação dos grupos dos sovietes, né, daquele proletariado, vamos dizer assim, com o grupo mais da revolução do Lenin. Então, vai ter aí, começar a ter um apoio aí dos grupos para eclodir uma outra revolução. Agora sim, de caráter comunista mesmo. Então, quando chega outubro, o mês da Revolução, os bolcheviques vão se organizar para tomar o governo, né, tomar o poder do governo provisório. Para isso, eles vão criar dois instrumentos, dois mecanismos. Criar o Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes de Petrogrado. Esse Comitê Militar Revolucionário era, vamos dizer assim, um local para eles estarem, tipo uma assembleia, para eles estarem discutindo, né, estratégias de como chegar até esse poder, de como derrubar o governo provisório, certo? E também foram criados, né, foi criada a Guarda Vermelha. Essa Guarda Vermelha seria o Exército, certo? Essa Guarda Vermelha é o que vai se transformar um pouquinho mais na frente no Exército Vermelho, que a gente vai falar. Então, foi criado dois órgãos, o Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes de Petrogrado e a Guarda Vermelha. Ambos esses dois foram essenciais para a tomada do poder, né, na Rússia em 25 de outubro de 1917. Então, nós estamos começando a falar agora sobre a famosa Revolução de Outubro. Essa vai ser a primeira, vamos dizer assim, parte sobre a Revolução de Outubro. Bem, pessoal, e aí o que acontece? Sim, os bolcheviques, né, conseguem derrubar, né, o governo provisório, eles conseguem pegar o poder na Rússia, e agora o governo provisório tipo, acabou. Não é mais os mencheviques que estão no poder, não é mais aquela minoria, não é mais aquela pequena burguesia, e sim, agora sim, é o proletariado, com o Lenin. O Lenin vai ser a grande liderança, ele é a grande liderança do Partido Bolchevique, e ele vai ser, né, vamos dizer assim, o governo da Rússia a partir de agora. Então vamos lá, os bolcheviques no poder, o que acontece? Queda do GP, é claro, o governo provisório caiu, para eles assumirem o poder, eles derrubaram o governo provisório. Para isso, eles também vão adotar algumas medidas durante esse governo provisório. O que é que o Lenin vai fazer? O Lenin e o grupo, né, deles. Anulação de títulos de nobreza, ou seja, por quê? Porque pessoas compravam títulos de nobreza, não era a nobreza de toga, que a gente já falou em algum tempo. Tem a nobreza de sangue, que seria aquela pela descendência, e a nobreza de toga. A nobreza de toga seria, vamos dizer assim, burguesia que compraram títulos de nobreza, certo? Então, ele vai anular esses títulos de nobreza. Quem tinha um título de nobreza, um príncipe, um conde, qualquer título de nobreza, estava anulado. Outra coisa, separação entre Estado e Igreja, ou seja, a laicização do Estado da Rússia. A Rússia vai se tornar um Estado laico. Não existia mais Igreja e Estado juntos. Agora, cada um era no seu quadrado, que nem o Brasil foi. Pronto. Separação entre Estado e Igreja. Liberdade de expressão e imprensa. Coisa que não tinha durante o czar, né? A monarquia absolutista do czar. Não tinha liberdade de imprensa, não tinha democracia. E agora, né, com o governo aí dos bolcheviques no poder, o Lenin vai trazer essa liberdade de expressão e de imprensa. Certo? Democracia, vamos dizer assim. Direitos a greves e manifestações. Antes,
os trabalhadores, o proletariado, não tinham direito a estar manifestando greves. Se eles fossem se manifestar, eles iriam ser repreendidos, iriam ser punidos, até mesmo com a morte. O exemplo lá do Domingo Sangrento, lembram? Pois bem, agora o Lênin vai permitir que tenha essas manifestações, né? Tem o direito, as pessoas têm o direito a se manifestar e direito a fazer greves. Controle das empresas pelos operários, ou seja, seria o próprio, por isso o comunismo mesmo, né? É o ápice, né? Então, quem deveria controlar essas empresas não seria mais uma burguesia, mas sim os próprios operários, o próprio proletariado. Por isso que eu estou falando, a Revolução de Outubro, ela é a Revolução Comunista na Rússia. Não foi a de fevereiro. A de fevereiro não foi uma Revolução Comunista. Ela foi uma revolução de burgueses, né? Da burguesia. A Revolução de Outubro, não. Ela vai ser uma revolução comunista. Direito de territórios anexados à Rússia se tornarem independentes. A Rússia ela tinha vários, que hoje são países, né, anexados a ela. E aí o Lênin vai dar o direito para esses territórios que estavam sendo anexados à Rússia pela expansão, né, que o czar e os governos queriam expandir a Rússia mais e mais. Ele vai dizer, os estados, os territórios que estão anexados à Rússia, se eles quiserem se tornar independentes, eles podem. Então também ele vai dar esse direito. Bem, pessoal, e aí assim, a gente finaliza, a gente não terminou o capítulo todo, tá faltando bem pouquinho para terminar, só que já está muito extenso, e aí vai se tornar muito cansativo para vocês, são muitas informações. Então, eu vou fechar aqui, que a gente falou hoje sobre a Rússia, o seu contexto para eclodir a Revolução, todas as causas, né, e contexto da Revolução Russa. Nós falamos da primeira fase da Revolução Russa, que foi a de fevereiro, que derruba o czar, nós falamos do governo provisório, e nós finalizamos falando da outra fase da Revolução, que é a Revolução de Outubro, essa em que os bolcheviques, né, tomam o poder. E aí o outro conteúdo, depois dessa lâmina, é sobre uma guerra civil na Rússia. E aí, para não, como é informações extremamente importantes, para vocês não ficarem saturados, eu finalizo aqui e na próxima semana a gente continua falando da guerra civil e o final aí dessa Revolução Russa como um todo. Tá certo? Então, finalizo aqui. Espero que vocês tenham um restante de semana muito abençoado. Estudem para a prova, né? Futuramente, aí, daqui a uns dias. E também as atividades que eu vou estar passando para vocês fazerem de acordo com esses dois slides, né? A aula 1 e 2 e a aula 3 e 4, tá certo? Então, tchau e bons estudos. Se cuidem.